dia, querido irmão, querida irmã, pregador, pregadora da Palavra de Deus. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Ibirité, mestrando em Teologia pela Faculdade de Filosofia e Teologia dos Jesuítas. E seja bem-vindo a mais um programa da BAR, na qual nós fazemos uma simples exegese do texto do Evangelho Dominical. O Evangelho desse domingo, desse 19º domingo do tempo comum, é Mateus capítulo 14, versículo 22 a 33. Mateus capítulo 14, versículo 22 a 33. Pois muito bem, este texto Mateus copia, tem como fonte o Evangelho de Marcos, lá no capítulo 6, versículo 45 a 52. E se você comparar estes dois textos, você vai notar diferenças que dizem respeito à questão da comunidade mateana, né? Mateus acrescenta detalhes que dizem respeito à vida da comunidade, da sua igreja, da sua comunidade. Então, vamos lá. O início do texto é praticamente o mesmo, não há muita diferença, né? Quando Jesus mandou os discípulos subir no barco, etc, etc. Lá no meio do texto, quando se fala que o barco está sendo atormentado pelo vento, e que Jesus vem caminhando em direção a eles sobre o mar, isso pode parecer algo inusitado, mas não. Isso já tem uma ideia presente lá no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento se diz, no livro de Jó, no capítulo 9, versículo 8, que aquele que sozinho fez os céus, ele anda sobre as ondas do mar. Então, lá no livro de Jó se diz que Deus anda sobre as ondas do mar. Portanto, nós já percebemos de cara que esse texto aqui quer mostrar o quê? O lado divino de Jesus. Quer mostrar Cristo enquanto Deus, pois tem o poder de andar sobre o mar. E além disso, na literatura bíblica, o mar simboliza também o lugar da morte e o lugar das forças do mal. Basta conferir lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, no livro do Apocalipse, no capítulo 20, no versículo, deixa eu apenas aqui encontrar aqui na minha tradução bíblica, no capítulo 20, versículo 13, né? O mar representa o mundo do caos, do poder do inferno e do poder da morte, né? Então, quando Jesus caminha sobre o mar, na narrativa, isso significa uma antecipação da vitória sobre a morte e sobre o mal, que será de uma forma plena na ressurreição. Quer mostrar Jesus enquanto Deus, quer mostrar Jesus enquanto divino. Há um outro detalhe também interessante, o final da narrativa, se você conferir lá em Marcos, os discípulos ficam espantados e maravilhados com aquilo que aconteceu. Ao passo que, no Evangelho de Mateus, no versículo 32, quando Jesus sobe no barco, eles se prostram diante de Jesus. E esse se prostrar diante de Jesus, esta cena vai ser repetida lá no capítulo 28, quando Jesus ressuscitado se manifesta aos discípulos na Galileia e eles se prostram em sinal de adoração. Ora, se você conhece o tamanho dos barcos dos pescadores que a arqueologia encontrou da Galileia do século I, é inverossímil, é inviável um gesto de prostrar-se, de adoração diante de uma pessoa dentro do barco. Basta você imaginar o barco ali com 11 pessoas, com mais Pedro, 12, mais uma, 13, não tem condição de fazer esse gesto. Portanto, entenda esse barco aqui como uma metáfora. Esse barco simboliza a igreja, é o barco de Pedro, da qual ele é chefe. E o outro detalhe que aparece aqui nesse texto é justamente este diálogo de Pedro com Jesus, do versículo 28 a 31, que é um texto próprio do Evangelho de Mateus. Isso não aparece também lá no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, esta cena do vento acalmado, da tempestade acalmada, não possui esse diálogo com Pedro. E aí nós vamos entender o porquê disso. Porque para a comunidade de Mateus, a figura de Pedro é uma figura importante. Pedro vai ser o chefe do barco da igreja, do barco cristão que é a igreja.
Depois, lá no capítulo 16, é Pedro que haverá de professar a fé e ser o chefe da igreja, que vai receber de Cristo as chaves do reino. Então, Pedro aqui representa tanto a liderança da igreja como é um protótipo do discípulo fiel, mas cuja fé ainda é fraca. Por quê? Porque ele, diante das intempéries da vida, ele começa a naufragar, ele começa a afundar. E é interessante que isso aqui também vale tanto para Marcos quanto para Mateus. Jesus vai dizer, vem, né? Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Então Jesus responde, vem. Então o que significa esse vem? Vem é uma palavra, é um verbo. Ou seja, quando Pedro caminha, por que ele consegue caminhar sobre o mal e sobre o poder da morte? Porque ele está caminhando sob a palavra dita de Jesus. Então quando se caminha sobre a palavra de Jesus, o poder da morte, o poder do inferno, o poder do mal não consegue abalar, não consegue nos fazer afundar. Mas quando nós perdemos o foco da palavra de Jesus que nos é dirigida, da palavra de Jesus que nos é ordenada, aí sim o poder da morte, o poder do inferno, o poder do mal consegue tocar a nossa vida, né? Então, esta seria uma mensagem muito bonita do texto, né? Ou seja, a igreja, enquanto barco, ela é suscetível às ondas do mal, às ondas da morte, aos poderes da morte, aos poderes do mal. Ela é atacada, ela é fragilizada, né? Mas ao passo que Jesus ressuscitado não. Por isso que Jesus caminha sobre as águas. O poder da morte, o poder do mal, o poder do inferno não tem poder sobre Jesus, mas tem poder sobre os discípulos. Qual é o segredo para que os discípulos não sejam abalados por essas forças? É justamente a atenção à palavra de Jesus. Escutar a palavra de Jesus, caminhar segundo a palavra de Jesus, faz com que eles possam caminhar sobre as águas do mal, sobre as águas da morte, sobre as águas do caos, sobre o poder do inferno, numa fidelidade constante ao Senhor. Então, que você possa atualizar esta mensagem, esta pequena exegese, para a sua comunidade de fé. Um forte abraço do Frei Inácio e até o próximo programa da Bar, se Deus quiser. Tchau, tchau.